Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso vídeo aqui, né? Nossa série de vídeos aí do projeto da moça, né? Agora a gente já vai para a parte do desenho 2D do corpo da moça, né? Eu vou desenhar ele levando como base essa face aqui inicial, né? Onde a gente vai ter como referência a altura, né? Específica aqui da moça, né? E com base nessa altura a gente vai fazer a relação das outras vistas, né? Da moça como um todo, né? Então a gente vai tomar como base essa referência aqui inicialmente. Então as medidas que vão importar para a gente é a 250 e 100 milímetros, né? Então já vai ser aqui a referência que a gente vai tomar, né? Então a altura ela está aqui indicada com 100. O comprimento é indicado aí com 250 milímetros, né? Então vou fechar aqui já como um retângulo, né? E um detalhe importante é o seguinte, né? A relação da proporção, né, dos valores, né? Então como essa parte aqui ela vai ser o guia, né, e vai ter um rasgo aqui em T, né? Ela vai ter um rasgo aqui em T, em cima dela vai ficar justamente o mordente, né? Então 100 milímetros, né, ou seja, 10 centímetros, eu acredito que vale a pena a gente aumentar um pouco, né, esse valor aqui. Então eu já vou estar aumentando ele para 150, né? Ou seja, eu vou estar aumentando ele aí para 15 centímetros para dar uma relação de proporção legal aí para a moça, né? Qualquer coisa a gente diminui, lembrando que aqui dentro vai estar o fuso, né, realizando o grande trabalho da moça, que é justamente a transmissão circular para linear, né? Então é algo aí para a gente tá se preocupando, né? Se mostrar aqui no desenho da moça, é justamente aqui onde ele vai estar realizando esse deslocamento, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com a estrutura, né, que a gente vai estar montando aí da moça. Bom, o ponto também aqui interessante, essa moça ela tem uma base giratória, né, essa base aqui, e ela precisa de um corpo, né, que venha a estender, né, aqui. Eu poderia até tirar esse corpo, fazer um rasgo aqui interno dela, né, para fixar com parafuso, mas aí não ficaria tão legal a questão da flexibilidade, né, para manuseio desse parafuso, seja para fixar ela na base giratória ou fixar ela direto sem a base giratória, que também é possível, né? Você pode fixar ela direto na mesa, exemplo de uma fresadora, tirando essa base giratória, já que se não for ter nenhum problema no processo de usinagem, né? Então aí fica um detalhe para a gente analisar depois. Bom, a questão aqui do corpo, o rasgo da moça, se for observar aqui nessa aqui que está servindo de conceito, ele está um rasgo total, né? Eu preciso ter esse rasgo total, né, para a moça. Tem um detalhe importante que é o seguinte: o fuso que vai estar realizando esse movimento, né, o fuso que vai estar aqui dentro, esse fuso ele tem um detalhe importante que é o seguinte: ele precisa ficar bem alinhado para que o movimento ele seja realizado de forma plena, né? Então eu preciso, se eu tiver só um suporte aqui no início da moça, né, tiver um mancal aqui para ele, eu posso vir a ter problema com esse deslocamento da moça, né? Então eu poderia, né, exemplo, deixar ela sem um rasgo, deixar ela fechado e colocar aqui como se fosse um mancal para ela, né? Colocar um rolamento, colocar uma bucha, enfim, para que ela venha ter esse guia, né? E não venha a gerar tanto esforço. Aqui no projeto dessa moça aqui que está servindo de concepção para a gente, né? Ele não aparenta nessa imagem aqui ter esse suporte, né? Não sei se ele está levando em consideração só o mancal aqui, mas para o nosso caso eu vou acrescentar, né, um detalhe que venha dar suporte, né, para a moça aqui nesse ponto, né? Então eu poderia deixar ela de fato sem esse rasgo aqui inicial, né, na montagem dela. Poderia deixar com a bucha e poderia deixar ela aqui com um furo, né? Então de vez de deixar esse rasgo aqui, então deixar aqui um elemento tipo mancal, né? Então eu vou fazer aqui a indicação daqui para o centro, né, da peça, e eu vou deixar inicialmente o furo localizado aqui no centro, né, para servir aqui de referência,
né? Então, vou deixar aqui com um diâmetro legal, né? Então, vou deixar aqui com 25 milímetros, né? Veja aí que na proporção 25 milímetros fica pouco, né? Então, vou deixar aqui com um diâmetro maior. Vamos deixar aqui com 35 milímetros, né? De diâmetro, né? Já que vai ser o furo para a bucha. Vamos colocar uma bucha aqui de vez de um rolamento, né? Então, o diâmetro do fuso que vai estar pegando aqui, ele vai ser consequentemente menor, né? Então, você vai ter o espaço entre a bucha e o fuso, né? Então, fica aí o primeiro ponto aí para a moça, né? Então, nessa vista aqui, a gente vai precisar ter o acréscimo desse corpo daqui da moça, né? Então, é algo que eu já posso estar acrescentando aqui para ela. Ela tem ranhuras aqui na lateral, né? Colocando aqui uma determinada elevação. E isso aí é importante que tenha para não ter nenhuma aresta que venha a ocasionar algum problema de corte, né? Veja que ela tem raio, ela está toda abaulada. Então é importante que tenha esse detalhe, né? Então a gente vai seguir com esse mesmo conceito. Então a gente vai seguir com esse mesmo conceito nessa indicação da moça, né? Da nossa moça aqui. Então a gente vai tomar como base aí esse mesmo conceito. A gente vai deixar esse comprimento, né, aqui inicial dela, vamos deixar aqui com 50 milímetros, né, plano. E aí eu vou fazer um aumento aqui de 5 milímetros, né, para que a gente tenha o raio, 20 milímetros aqui de comprimento. Vamos colocar aqui 25 milímetros e aqui vamos espelhar ela para pegar essa relação desse comprimento, né, da moça, né? Então nesse caso aqui ela vai ter uma linha fechando, né, aqui, e essa linha aqui de baixo ela vai ficar uma linha tracejada, né? Mas eu não vou me preocupar em colocar ela tracejada agora. Vamos verificar se a gente encontra algum outro ponto aí para alteração. Então aí a gente já fica com essa referência aqui para poder servir de base, né, para estar apoiando aí na mesa giratória da moça, né? Então essa aí fica a referência inicial. Eu já vou começar aqui a fazer o esboço, né, da outra vista da moça, né? Então já vou começar a fazer esse esboço aqui e ver a relação de proporção das linhas. Coloquei aqui 300 milímetros de distância, vou levar essa mesma proporção aqui dos 400 milímetros de comprimento, né? Então, deixar aqui os 400 milímetros, né? Pegar aqui a referência de altura aqui da moça, né, que a gente está fazendo, né? E aqui para ter a relação do comprimento dele, né? Então, fechar aqui nos 400 milímetros, né? Então aqui a gente já tem uma relação aqui para o comprimento dela, né? Lembrando que aqui no caso ele está 400, mas só levando em consideração o corpo, né? A gente precisa ter a relação de proporção aqui da base, né? Aqui a gente tomou como distância o total de 70 milímetros, né? Vamos manter essa proporção. Então a gente vai ter 70 milímetros nas duas extremidades, né? Então nesse caso aí ela vai ficar com 140 mais 400, né? Então ele vai para 540, comprimento aqui total da moça, né? A altura que a gente indicou aqui para essa base ficou com 25 milímetros, né? Então vai ser a altura que a gente vai estar relacionando aqui, né? 25 milímetros, só para fechar aqui, vou espelhar ele aqui. Então, aqui ele já fica com essa relação aí também de comprimento, né? Então, aqui a gente já tem uma relação onde a gente vai ter o corpo da moça, a base aqui de fixação dela. Aí um detalhe, né? A gente vai ter aqui em cima um mordente fixo, mordente móvel, né? Qualquer coisa em relação à proporção a gente pode estar diminuindo depois, né? A gente está esboçando aqui para ter essa relação da vista mesmo aí da moça. Referente a essa vista aqui, né, superior, né, já que essa parte aqui ela vai estar agora fechada, né? Decidiu deixar ela fechada aqui com esse mancal,
Essa parte aqui para fabricação, né, a gente pode estar deixando ela com um raio aqui para facilitar, se for usinado, ou se não for forjado, né, como normalmente ocorre, pode até tirar o raio, mas a gente pode deixar o raio aí para ficar com um design mais legal, né? E depois a gente vai ter que fazer uma estrutura aqui também para poder fixar o mancal, né, da entrada do fuso, né? Então a gente vai ter que ter aqui um suporte para que o fuso ele venha ficar bem alinhado aqui na moça e venha relacionar o deslocamento do mordente móvel, tanto para um lado como para o outro, tá bom? Então, para não ficar muito grande, vamos dar uma pausa, né? E aí depois a gente continua. Valeu! Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo.